boa noite. Vou aguardar só o Brian entrar aqui. Boa noite. Hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre psicologia, fotografia e redes sociais. E aí eu chamei o Brian para fazer essa conversa comigo aqui. O Brian, ele é psicólogo e fotógrafo. Acho que vai dar uma conversa bastante assim legal, uma conversa bacana, tranquila. O Brian demorando um pouquinho para entrar. E aí, Kelly, Ana. Gente, bacana. Débora. Então vamos lá, né? Acessando. Aí. Aí. Muito. Agora só aguardando. O Brian chegou aqui. Ah, pronto. Beleza. Tá me ouvindo direito? Tô te ouvindo. Certo. Eu não. Faz um tempão que eu não. Aliás, faz um tempão não. Eu já fiz vídeo chamada, mas eu nunca fiz live, então eu não sabia como que fazia. Eu tava esperando você me convidar. Tá ótimo, tá tranquilo, deu certinho. Que bom. Né? Então, eu só comentei com o pessoal que a gente decidiu fazer a live, então, sobre psicologia, fotografia, e redes sociais, além da Uhum, borda, né? E aí, uhum, só falei que eu te convidei para fazer essa conversa, né? E assim, eu não, eu até quis sentar e estudar, buscar bastante coisa para falar sobre isso, mas eu não fiz, porque para ficar daquele jeito que a gente combinou mesmo. certo. No improviso, pra virar uma conversa mesmo.
Isso mesmo, tá? Uma É. coisa muito tranquila. Então, assim, eu vou deixar você se apresentar, então, pro pessoal primeiro, e aí a gente começa a conversar um pouquinho, então. Tá ok. Bom, meu nome é Brian Carvalho. O pessoal que me acompanha na minha página do Instagram já sabe, mas nem todo mundo sabe que eu também sou psicólogo de formação. E é basicamente isso. Eu trabalho com fotografia desde 2007, mais ou menos. E a Carla, ela trabalhou comigo há muitos anos atrás numa loja de fotografia. E na época ela já estava formando, acho que já estava iniciando a pós, né? É. E de lá pra cá a gente continuou, a gente manteve a amizade e tal. Nenhum de nós dois trabalha lá, já deixou de trabalhar há muitos anos. E acabou que eu vinha a ser. Naquela época eu não estava na faculdade, eu nem pensava exatamente em ser psicólogo, mas acabou que coincidiu, né? E depois de muito tempo e tal, a gente foi trocando ideia. Recentemente ela me convidou para fazer essa live e insistiu muito porque eu não tenho nenhum tipo de. Eu sou o típico fotógrafo que não gosta de estar na frente da câmera. Aí ela me convenceu, né? Ela me propôs falar sobre algum assunto em que eu me sentisse mais confortável. Daí a gente chegou na conclusão de que a gente poderia relacionar psicologia, fotografia e redes sociais. E a gente conversando mais ou menos por alto da pauta, do que a gente poderia falar de forma mais geral e que pudesse ser útil para as pessoas, a gente chegou na conclusão de que a gente poderia falar sobre a maneira como a fotografia, de certa forma, impacta a vida das pessoas, sobretudo no âmbito das redes sociais. E aí a gente vai bater um papo, ela vai fazer pergunta, quem quiser pode fazer pergunta também, que ela vai lendo aí e vai me falando as perguntas. Sim. De cara, eu quero falar por que o nome. O nome Além da Borda, Além da das borda. bordas. Porque, assim, é uma maneira de fazer uma espécie de analogia com algumas teorias dentro da psicologia e, além disso, é uma maneira de deixar claro, meio que de forma metafórica, o que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu vou explicar de cara, assim, o que acontece. Quando a gente vê um quadro de uma fotografia, quando a gente vê uma fotografia qualquer, a gente vê o que está na fotografia, a gente vê o recorte da fotografia. A fotografia ela é um recorte da realidade, mas é um recorte, mas é muito menos do que um recorte da realidade. Ela é um recorte da realidade num tempo específico, num ângulo específico, numa distância específica, tem toda uma especificidade. E o que está para fora da fotografia, ninguém sabe o que tem. Só quem estava lá fotografando, ou posando para fotografia, ou presenciando a fotografia, é que sabe o que tinha em volta daquela foto. E é comum a gente ver algumas brincadeiras assim na internet que as pessoas falando assim, o lugar e a foto. Tipo assim, o lugar era horrível, mas saiu uma foto maravilhosa daquele lugar. Seja por causa do lugar, ou seja pelo que está compondo mesmo o conteúdo da foto. Acho Então, que é o olhar do fotógrafo. isso é o olhar do fotógrafo. Às vezes até a modelo ou o modelo colabora com isso, né? Mas, assim, o que eu acho interessante disso? Eu acho interessante que essa parte que não cabe na foto, a parte que a gente exclui da foto, ela, a grosso modo, acontecem duas coisas. Uma delas é que aquele que vê a foto supõe, imagina o que está para além daquela fotografia. Ou ela não imagina o que está para além daquela fotografia. Ela se impressiona com o que está na frente dela, com aquilo que foi recortado. E isso, pensando assim, pelo ponto de vista artístico, pelo ponto de vista poético, é bonito, é muito legal, inclusive é uma das coisas que valoriza o nosso trabalho. Só que, quando a gente pensa em redes sociais,
Quando a gente pensa numa era em que tudo é fotografado, tudo, entre aspas, é fotografado o tempo todo, e a gente precisa digerir esse volume de imagens o tempo todo nas redes sociais, isso, de certa forma, condiciona o nosso olhar, condiciona a nossa forma de ver as coisas, condiciona a nossa forma de ver as outras pessoas e, por consequência, condiciona a nossa forma de se ver em relação a essa outra pessoa que está ali. Então, assim, a gente é exposto a um volume muito grande de fotografias, de coisas, de comida, de lugares, das pessoas, das pessoas em situações específicas. E essa exposição faz com que a gente armazene na nossa memória padrões de imagem, padrões que passam ideias, conceitos, passam, de certa forma, assim, se a gente for localizar num período, numa época, elas dizem pra gente meio que o retrato dessa época. E, baseado nisso, a gente vai ter o nosso papo aqui. Vou dar a palavra para Carla, que todo mundo que me conhece, que sabe que eu começo a falar, é difícil eu parar de falar. Não, mas a ideia é justamente essa, né? Muito mais você do que eu, porque esse olhar da fotografia mesmo, eu falo, eu sou apaixonada com a forma como que você coloca e recorta esse cenário, né? Então, assim, eu acho que isso é muito válido, é muito importante, porque hoje a gente tem realmente, como você falou, uma chuva, né, de foto, a rede social hoje, principalmente nessa situação atual, se tornou a forma com que a gente se relaciona. Então, isso vai fazer toda a diferença na forma com que eu me enxergo, né? Na forma como que eu me vejo, como que eu vejo o outro. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco nessa questão justamente primeiro dessa produção de sentido, né? Produção de sentido. Porque a fotografia antes, ela tinha uma questão em relação a retratar, a documentar, né? Sim. E aí hoje ela tem um outro viés também. Né? Sim, a gente tem, nós somos pessoas com necessidade de expressão. Nós todos, nós temos necessidade de exprimir o que a gente sente. Tem uma frase, eu não vou saber citar exatamente como e que atribuem a Freud, que é mais ou menos assim, a gente é o que a gente fala, mas a gente também é o que a gente não fala, certo? Uhum. E quando se trata de expressão, a gente se expressa através de palavras, a gente se expressa através do nosso corpo, são várias, são N formas de linguagem que a gente se apropria para expressar aquilo que a gente sente. Nas nossas escolhas de roupa, no nosso corte de cabelo, na maneira como a gente descreve os nossos perfis, na maneira como a gente se apresenta para o mundo, aquilo que a gente gosta de dizer, que a gente ouve, que a gente come, os lugares onde a gente foi. Então, de certa forma, tudo isso diz... Oi. Você tem Tá um falando? fone aí perto? Tem. Você tem um fone? Tem como você colocar? Tá dando eco. Tá. Obrigada, Kelly. Pera aí. Melhorou? Aí, deixa eu ver. Kelly, olha pra gente. Alguém, se puder falar. Melhorou agora? Tá dando eco ainda? Como é que tá? Tá ok? Acho que tá ok. Tá bom. Onde eu tava? Tá, das maneiras como a gente se expressa. Então, assim, só que assim, eu me expresso, você se expressa e toda a nossa rede social se expressa. Mas a gente não se expressa de forma geral somente por nós. Não existe essa coisa assim de eu sou eu e eu me expresso, ponto. Não, a gente se expressa para alguém, para quem nos vê. E não só a gente se expressa para alguém que nos vê,
como a gente faz uma troca. É meio que assim... Eu tô falando coisas que você já sabe, mas quem tá assistindo provavelmente não sabe dessas coisas assim, né? Da psicologia. Vontade. O outro, ele em parte, ele é um espelho meu. E, por outro lado, ele me... Como eu posso dizer? Ele me determina. Ele me diz quem eu devo ser, entende? Porque eu quero ser alguém para alguém. Então, à medida que eu quero fazer parte de um grupo, se sentir pertencente. E por que eu estou falando isso? Porque à medida que as pessoas elas reproduzem de forma idêntica a mesma pose, a mesma maneira de fazer as fotos, os mesmos memes, as modas de tirar foto assim assado, você quando reproduz isso, quando repete isso, você primeiro viu várias pessoas fazendo isso, você viu que aquilo ali, entre aspas, é normal, é aceitável ou é desejável, então você quer repetir para passar para o outro aquilo que você viu lá naqueles outros, certo? Uhum. E a consequência disso, ou por consequência também, é que a gente deve tomar um certo cuidado com o que a gente... Não é bem tomar cuidado, é ter um senso crítico em relação ao que a gente coloca na nossa rede social. E também com as referências que a gente segue, porque elas são basicamente aquilo que a gente vai tomar de exemplo como parâmetro de normalidade, parâmetro de desejável, parâmetro de qualquer coisa que seja. Como diz a Ana aqui, né? A gente expressa da maneira que queremos ser vistos. Isso, exatamente. É, então, assim, o que acontece? Digamos que você... Eu vou usar deixa eu ver que exemplo eu posso dar. É como ir, por exemplo, é como ir a Paris e querer tirar uma foto da Torre Eiffel, sabe? É assim, todo mundo que vai tem que fazer. É o clichê. Porque... Hã? Clichê, né? Já. Tem um porquê disso. Por mais que a gente fale, não, mas eu quero ter uma recordação, beleza, mas se eu quero só ter uma recordação, por que eu mostro? Eu mostro porque eu quero mostrar para alguém. Então tem um motivo, tem um porquê aqui. Isso manda um sinal, isso emite um sinal. E aqui falando de lugares, mas começa a ser problemático nas redes sociais quando envolve a nossa própria imagem, quando envolve a imagem que a gente tem de nós em relação aos outros, em comparação com os outros. Isso começa, de certa forma, ou mina a nossa identidade, ou constrói em nós, a gente se constrói baseado na identidade de outra pessoa. Então a gente se espelha naquilo que provavelmente não é possível de existir daquela maneira o tempo todo, ou não é possível de existir daquela maneira para todas as pessoas. Isso tem relação com a primeira coisa que eu falei lá atrás, que é o recorte que alguém faz, eu faço, você faz, todo mundo faz, de um momento específico. Então, digamos que eu fui num restaurante muito legal e tirei foto linda do meu prato de comida. Aquela pessoa que viu aquela fotografia, ela viu aquela foto maravilhosa daquele prato de comida maravilhoso que deu a ela vontade de comer. Produziu desejo naquela pessoa. Mas ela não sabe o trajeto que foi para chegar até ali, ela não sabe quanto custou aquele prato, ela não sabe o que aconteceu depois daquele prato, ela não sabe nada do resto. Uhum. Ela vai ter só aquele prato para imaginar toda a história. E aí a relação que eu faço, voltando à coisa das bordas, é o seguinte: a vida no cotidiano é como se ela fosse um filme. Ela é contínua, ela é instante após instante, instante após instante. E a fotografia, ela é um frame disso tudo. Ela é um milésimo de segundo daquele dia. Só que apesar de ela ser um milésimo de segundo daquele dia, a gente se apega àquele milésimo de segundo. E isso chega a ser ridículo para nós mesmos, entende? Porque a gente vê o milésimo de segundo do dia de um monte de gente, cada uma dessas pessoas tentando fazer expressar da maneira mais esteticamente bonita na cabeça dessas pessoas. A gente consome todo esse material que essas pessoas postam, inclusive nós, e aí a gente fica com uma ideia de qual que é a realidade das pessoas.
Daí a gente fica com uma ideia de felicidade, com uma ideia de que a vida das outras pessoas é melhor do que a nossa, de que o outro é mais bonito que o outro tem mais dinheiro que o outro viaja mais que o outro faz tudo mais do que eu. E com isso, acontece, aí sim chega mais especificamente na clínica, na psicologia, no que a gente vive, que é essa comparação de que o outro tem uma vida melhor que a minha, de que o Sim, outro tem possibilidades que eu não tenho, de que eu estou fazendo o que da minha vida, que eu não estou lá viajando naquele lugar, que eu não estou lá comendo naquele lugar, que eu não tenho esse carro, que eu não tenho aquela moto, que eu não tenho isso, aquilo outro, ou que eu não tenho essa família feliz de comercial de margarina, coisas desse tipo, entende? sim, Isso tudo baseado no recorte que as pessoas decidem apresentar nas redes sociais, seja por texto, seja por fotografia ou vídeo. sim. É porque também tem uma questão aí, você está falando, eu estou lembrando dessa questão de a foto, ela começa sendo como uma produção de memória, né? Isso. Algo que seria algo para ser lembrado, algo para reviver lá na frente, né? Algo para que a gente pudesse guardar a lembrança daquele momento, aquele instante que você falou, né? E Uhum, aí, o que que acontece? A gente acaba percebendo que isso se torna, então, a tentativa de tampar um vazio, né? De tentar mostrar para o outro que eu sou preenchido, que eu tenho, que eu posso. É como até a Kelly falou ali, parecer estar feliz, né? Não necessariamente estar feliz, mas eu preciso parecer feliz. Né? Então uhum, eu preciso construir aquela cena, né? Ainda que depois da borda ali tudo esteja um caos, a uhum, foto tá sorrindo, tá tudo alegre, tudo feliz, né? uhum. Então Eu eu já fiz preciso mostrar. isso daí que você acabou de falar me lembra um comentário que eu fiz recentemente. Eu já fiz esse comentário com outras pessoas, que é o seguinte: às vezes você está conversando com alguém e a foto de perfil é uma foto feliz, é uma foto sorrindo. Mas aí a pessoa está te falando alguma coisa que não é feliz. Isso é estranho, né? É Sim. estranho porque você tem uma imagem ali estática, né? Uma coisa, uma representação de um outro momento que não cabe naquele momento, mas que está ali. Tá ali. Tá ali fazendo uma propaganda permanente de quem eu sou, entende? Isso não, eu tô falando, dando exemplo aqui da alegria, que é normalmente o que a gente faz. Mas poderia ser o contrário também. Se você posta uma imagem triste, ou sei lá, né, como se falar popularmente, uma imagem depressiva, ela também não diz do todo. Essa é uma das grandes questões aqui que eu acho. É o momentâneo, é uma coisa que está na categoria de instante, ela dizer sobre o resto do tempo. Sim. E ela não diz só sobre o tempo na hora que você vê, porque fica ali. Fica lá no seu feed, entende? Aí, essa timeline que fica ali, seu feed fica guardada, ele vai mostrar assim. E eu também não estou aqui para fazer uma crítica a isso, mas para Uhum. fazer as pessoas refletirem no Pensar. sentido de, só pensar, porque a gente, quando eu falo o tempo todo aqui em reprodução, isso significa que às vezes eu faço algo sem pensar a respeito. Eu faço Uhum. meramente por costume, por automatismo, por querer causar uma coisa no outro, querer vender uma ideia de mim, às vezes até querer acreditar mesmo, eu mesmo querer acreditar naquilo que eu estou colocando ali como a minha imagem. E aquela imagem depressiva, triste, ela não conecta, né? Ela não aproxima, né, do outro. Tem a Não, ideia de repelir, né? Ninguém quer exatamente. ser depressivo, ninguém quer ter essa imagem, então eu não vou reproduzir isso, não vou replicar isso, né? Uhum. Uma coisa que a Roberta está falando aqui é o seguinte: vivemos na sociedade do espetáculo. Qual então a consequência para a saúde mental? Eu comecei até a falar agora há pouco. Uma das consequências essa comparar. A primeira coisa que acontece é comparar. Na hora que se compara com um pequeno recorte da vida do outro, em que eu avalio como alguém mais feliz que eu, mais bonito que eu, com mais dinheiro que eu, com mais tudo do que eu, isso faz com que eu me sinta menos. Eu sou menos bonito, eu sou menos viajado, eu sou menos bem-sucedido, minha família é menos feliz, tudo é menos. Então você interioriza isso, você não gosta dessa realidade, você, na hora que quer colocar para as pessoas a sua realidade, você não coloca isso que você sente.
você vai querer se aproximar o máximo que dá daquilo que você vê como esteticamente perfeito, esteticamente agradável. Então, assim, se você estiver em casa comendo um mexido bem feio, assim, no prato, só arroz, feijão e ovo com farinha, você não vai tirar uma foto daquilo no escuro, assim, igual tá meu rosto aqui, e postar lá e falar, olha, gente, minha comida. Não, quase ninguém faz isso, entende? A grosso modo, assim, de forma geral, as pessoas não fazem isso. As pessoas não se Certo. interessam em fazer isso. Então, você vai e vira um participante, um coparticipante dessa história toda. E aí você incrementa a narrativa e todo mundo fica se olhando assim, e só vendo rostinhos bonitos, e se encontra na rua e vê outra pessoa, de outra forma. E aí cultiva a ideia de que alguém pode ser perfeito, que alguém pode ser, sei lá, qualquer coisa muito, muito, muito positiva o tempo todo. Como se a vida daquela pessoa não passasse por altos e baixos como a de todo mundo. Sim. E assim, nesses anos todos de fotografia, como que foi assim em relação à pessoa, a própria pessoa, em relação à imagem dela, né, diante. Porque às vezes as fotos retratam uma pessoa que nem parece ser aquela pessoa, não só fisicamente, mas a Uhum. atitude que é congelada ali naquele instante, ela muitas vezes não diz, não traduz quem a pessoa é. Então, assim, como que você vê isso? Como... Eu acho que tem dois lados, como tudo, né? Psicólogo tem uma amiga minha que até fala assim, né? Psicólogo é sempre assim, tudo depende, tudo depende, depende. Então, tudo é talvez, tudo depende. E nesse caso, eu vou ser binário também, vou dizer que sempre tem dois lados assim principais que eu identifico também para facilitar a explicação. Uma Uhum, delas é a cobrança que a pessoa tem de si mesma, baseado em todas essas referências que ela vê a vida toda, de esteticamente perfeito. Então, assim, o esteticamente perfeito, ele não vem da minha meramente da minha vizinha, do meu vizinho, da minha família, da minha casa. Ele vem da sociedade como um todo, da cultura como um todo, de tudo que é mídia, tudo que é veículo de informação, que é capaz de transportar uma imagem para carregar uma ideia, as nossas referências vêm daí. Então, às vezes é difícil você convencer, não é nem convencer, às vezes a pessoa até tem consciência disso, de que você abre a Vogue, por exemplo, e ali tá cheio de mulheres e homens, em outras revistas que não seja a Vogue, né, para homens, mas tá cheio de mulheres e de homens perfeitos, de pessoas que são consideradas o padrão, entende? Só que todas essas pessoas, elas passam por Photoshop, elas passam por cabeleireiro, por maquiagem, tem toda uma produção por trás daquilo. E às vezes é difícil para as pessoas ver fora da borda, entendeu? Ver para além da fotografia. A fotografia te mostra uma coisa perfeita, um enquadramento perfeito, a composição perfeita, as cores perfeitas, tudo é pensado para mexer com a sua cabeça. Tudo, 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 tudo. O fato é que essa perfeição ela não deixa de fora nem as pessoas teoricamente perfeitas. Porque essas pessoas que a gente aqui de fora da fotografia, como espectador, a gente vê elas como perfeitas, elas também não são, porque se elas fossem perfeitas mesmo, elas não precisariam de toda essa produção para parecer perfeito, entende? Então, é inacessível, é feito para ser inacessível. E qual que é a consequência de ser inacessível? Produz desejo, um desejo que vai te fazer caçar, 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 caçar aquilo e não conseguir. E continuar vendendo, 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 vendendo. E aí, por consequência, ansiedade, 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 depressão, depressão, depressão. É assim. Isso é o lado negativo. Por outro lado, tem um lado positivo também de você se ver através do olhar do outro na fotografia, que é você ter uma noção real de que você é mais do que também você achava que você era, entende? Quando se trata de uma pessoa, um profissional fazendo aquilo, é alguém que está treinado, o olho está treinado para poder te ver do seu melhor ângulo, com a melhor luz e tal. Então, assim, uma coisa que acontece frequentemente comigo, que eu tenho que falar para as pessoas, eu tento e tenho que falar para as pessoas, é o seguinte: às vezes a pessoa ela olha no espelho assim em casa, ó, tipo assim, ó, eu tô aqui, estão me vendo na câmera, e aí tem aqui, ó, uma luz, ela só vem daqui para cá, ela tá me recortando aqui, ó. Então, isso é uma luz, é a luz natural que está aqui.
Eu não quis fazer nada para parecer uma outra luz, uma outra coisa. É, então, a pessoa ela se vê assim no dia a dia. Quando ela olha no espelho, ela tá vendo luzes assim. Ela tá se vendo daquele ângulo sempre, daquele mesmo ângulo. Ela não consegue se ver de lado, a menos que ela tire uma selfie. Mas a selfie, ela também ela distorce, ela também tem uma coisa. Então, assim, quando você mostra pro outro que ele é melhor, mais bonito do que ele estava imaginando que ele era na cabeça dele, isso às vezes é uma quebra de realidade. Isso leva a pessoa para um lugar melhor. Isso faz com que a pessoa consiga perceber que ela não é daquele jeito que ela estava se vendo, negativamente falando, entende? E que isso não tem a ver com ela. Isso tem a ver com várias outras coisas. Tem a ver com a luz, tem a ver com o ângulo, tem a ver com o dia, tem a ver com se você dormiu bem ou não, se você está com olheira ou não, tem a ver com sua cara tá inchada, se você tá hidratado, se você não tá hidratado, se o seu cabelo tá penteado, se ele não tá despenteado. Às vezes é uma questão simplesmente de virar o cabelo pro lado de cá e não pro lado de cá. E então, assim, tem N possibilidades, muitas possibilidades. Essas possibilidades, elas são dadas de fora para uma pessoa que, bom, no meu caso aqui, eu tento simplesmente passar a melhor versão da pessoa para ela mesma, aquela que eu consigo ver, porque isso é subjetivo também, né? Mas eu tento fazer isso sempre que alguém vem a mim para me contratar, digamos assim, para fazer a sua produção. Sim. A Kelly falou assim, que aí a gente vai tirando fotos, né? E tirando fotos, e a vida não é bem assim, né? E realmente tem pessoas que falam que vai em busca da selfie perfeita, né? 40 minutos tirando foto para tirar uma só de boa, né? E aí você falou já uma parte, até que eu ia te perguntar, porque tem a questão do Lacan falar daquele jogo de sombra e luz, né? E aí, como que é a sombra e a luz? Você acabou até falando um pouco, né, na questão da fotografia, que é justamente isso, essa questão de você, o que você decide então clarear e aquilo que você decide então deixar escondido, né? Uhum. Então, Pode continuar. na fotografia seria muito isso, na verdade, valorizar Seria muito isso. Tanto você nessa diz. parte estética, a parte que se apresenta ali, aquilo que diz respeito a bonito e feio, que as pessoas têm essa avaliação, mas também de processos, assim. Uma coisa que está tá classificado na linha do tempo. Porque, assim, tem, tem eu aqui agora, a imagem que você está vendo aqui agora, que eu posso fazer um vídeo aqui mostrando só meu processo de transição nesse momento, fazendo maquiagem, cortando cabelo, mudando a luz e tal. Isso é uma parte do meu processo estético aqui, que você está vendo nessa hora. E tem aquilo que é o meu período antes daqui. Tudo que aconteceu para que eu chegasse a estar aqui diante dessa câmera e tudo que vai acontecer depois comigo, entende? É a parte interna, é o que passa na minha cabeça internamente. É como eu vou, por exemplo, apresentar a minha imagem para as pessoas. É como eu vou fazer uso dela para me expressar. É qual propaganda eu vou fazer de mim através dessa fotografia. Entende? Tipo assim, quando você normalmente vai convidar qualquer pessoa para tirar foto, igual, olha só, eu vou me usar como exemplo. Você me chamou para fazer a live, certo? E eu falei, não, não quero, não vou e tal, não quero. Aí você foi conversando e tal. Então, tipo assim, teve um processo antes de eu aparecer aqui. Esse processo, ele também é importante. Ele não aparece na imagem. Ele está para além da borda. Depois daqui, ninguém sabe como eu vou me sentir depois daqui. Está para além da borda. O ensaio tem dessas também. A selfie tem dessa. Você pode ter morrido de chorar 1 hora antes da selfie. Ou pode ter morrido de chorar 1 hora depois da selfie. E aí? Alguém viu esse pedaço? Não, ninguém viu esse pedaço. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso, é triste às vezes na rede social, porque eu tô falando aqui de pessoas, mas isso não é só para pessoas, né? Isso também é para aquilo que a gente se apropria da imagem para passar essa ideia, sem considerar o antes e o depois. E aí é o que faz, por exemplo, o uso da publicidade. A publicidade faz esse uso para vender casa, para vender viagem. É tipo assim, você vê
quem mora numa cidade litorânea e que está acostumado a ver a praia com uma cor X. Aí, de repente, vê a mesma praia com azul muito mais azul lá na agência de viagens. Alguém fez um trabalho naquela foto para aquele lugar parecer mais atraente. E aí, por esse lugar ter sido mais atraente, ele convidou pessoas a quererem pagar para estar lá. Então, você vendeu uma coisa e move todo um mundo por trás daquilo e a gente não pensa sobre isso, não reflete sobre isso, não supõe isso, entende? Tem muitas coisas que as pessoas não supõem, não dá para ser, não dá para ser mensurado, a menos que a gente que está fazendo todo o processo saiba disso. Sim. É porque também envolve toda uma representação social, né? Sim. Toda essa questão dessa semiótica mesmo, né? Desses significantes que estão envolvidos justamente desse antes, dessa formação dessa identidade, dessa subjetividade, né? Então, E ela passa está muito sendo por isso. e ela está sendo formada, tem crianças sendo formadas agora, né? Com esse expostas. Eu estava ainda conversando outro dia, uma amiga me mandou um vídeo de uma criança aí que a mãe estava se expondo demais na internet e como que isso pode se tornar um significante na vida da pessoa. Tipo assim, eu sou um personagem. E quando você é adulto, às vezes, muitas vezes, você sabe discernir quem é o personagem e quem é o ser humano que está ali representando o personagem. Mas quando se é uma criança, isso mistura, isso cola. E aí a criança pode não saber quem é o personagem, quem é ela. E aí ela pode levar o personagem para a vida real, e aí as coisas fogem do controle. Até a Kelly está falando que até para comida, Até para comida. Nada escapa, nada escapa. tudo, né? Tá tudo interligado justamente com aquela questão de quem eu gostaria de mostrar, né? Daquilo que o meu eu não é tão interessante, né? Como você falou, o meu prato de mexido ele não é tão interessante, né? Quanto aquele prato todo bonito, todo desenhado que É, tá ali. mas aí que mora o negócio. O prato pode estar ótimo. Eu posso até gostar do prato. Eu posso até gostar muito mesmo, até preferir ele do que o outro prato, que Uhum. normalmente as pessoas apresentam, sei lá, um prato de camarão, assim, bem laranja, cheio de folhinhas e não sei o que em volta. Ele pode até ser melhor, mas ele convence as outras pessoas de que é melhor. E aí tem uma divisão na pessoa, né? Que é assim, para mim é bom, tá? Para mim é bom, mas para os outros não é. Mas como eu tô querendo é o olhar do outro, então eu preciso fazer parecer interessante para o outro. Eis a questão. Sim. E um exemplo muito interessante é porque, assim, geralmente as pessoas, por exemplo, não gostam de foto 3x4, né? Clássico. Eu Clássico, adoro clássico. as minhas fotos 3x4. A foto 3x4 ela tem muitos limitadores. Ela é uma foto muito restrita, assim, com um propósito muito específico. É um outro que te diz como você tem que se portar na frente da foto, não pode mudar de ângulo, não pode mudar de expressão, não pode mudar de roupa, às vezes. Tem que ser daquele jeito. E aí, pô, mas eu não quero que me vejam desse jeito. E aí, beleza, eu sou obrigado a fazer, eu faço, mas eu não vou mostrar pra ninguém também essa foto desse jeito. Então tem isso também. É verdade, a foto 3x4 é um bom exemplo. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto de foto 3x4. Então, assim. Mas Mas é. para quem tá vindo aí e não sabe, eu falei no início que a gente trabalhou, né, numa loja de fotografia juntos. E nessa loja a gente tinha que fazer foto 3x4 das pessoas. A gente fazia tipo um rodízio, assim. Cada vez era um que fazia fotografia 3x4. E existia esse dilema sempre, assim, de fazer a foto 3x4, a pessoa falar, não, não gostei, quero que faz outra. Aí você tira outra, a pessoa não gostou, ela muda o cabelo, ajeita a roupa, ajeita a bunda na cadeira, faz mil ginásticas, mas a foto é aquilo, ela tem que ser aquilo. Gente, verdade. E E quando a é, pessoa falava que assim, meu nariz está torto, e aí a pessoa tinha um desvio do septo, né? E ela não queria que aparecesse o desvio do septo naquela foto. uhum, Então, assim, a gente tinha que fazer
uma, todo um jogo, né, de posicionamento para tentar sair o mínimo possível daquela foto, né? Uhum. Mas por quê? Porque ela não queria se apresentar como ela era, Aham. Não, mas né? ó, eu Muitas vou, eu vezes ela vou. não se enxerga também assim, né? Exatamente, aí tem a distorção da imagem. Porque, Uhum. assim, vou falar assim, uma coisa mais técnica também para as pessoas, que é o seguinte: de modo geral, as pessoas elas se veem, elas só podem se ver no espelho ou através de uma câmera de selfie. Qualquer superfície espelhada é o que elas têm condição de se ver. E normalmente esses lugares eles eles têm certas limitações, né? Então, assim, para você ver o seu rosto diante daquela superfície reflexiva, você às vezes vai estar diante de uma distorção. E eu estou falando aqui não é distorção psicológica, né? É uma distorção física mesmo. Né? Uma Uhum. distorção sei lá, cromática, uma distorção de, do espelho, daquilo que está ali na frente. Tem um nome certo, mas me fugiu aqui agora. E aí, a selfie, por exemplo, eu já mostrei para várias pessoas o problema da selfie, que a selfie ela é feita com uma lente com uma distância focal muito grande, muito pequena, na verdade. Pequena. Normalmente é 24 milímetros, são 24 milímetros, são 18 milímetros, são 20, sei lá, poucos milímetros. Isso faz com que, quanto mais você se aproxime da tela, mais oval vai ficar na sua cabeça, maior fica o seu nariz, ou maior fica qualquer coisa que se aproxime, que dá uma distorção nas bordas da foto. Então, isso por si só já faz com que a pessoa fique com a cara meio deformada, assim. Entende? Então não é uma visão real, não é da realidade que a pessoa tá vendo aquilo. Aí tem uma outra coisa, assim, que às vezes eu até falo com uma amiga minha que é maquiadora, que é a pessoa, ela às vezes se maqueia, né? Vai lá, faz uma produção no salão e ela se vê por aquela luz branca, perfeita, paredes brancas, tudo muito bonito. Aí ela olha no espelho, ela tá se achando o máximo com aquela maquiagem, com aquele cabelo que ela fez. Aí ela vai pra festa. Chega lá na festa, é uma luz baixinha, meio de lado, amarelada. Aí ela vai olhar no espelho e fala, mas poxa vida, não era assim que eu saí do salão. Não, mas não é mesmo. A luz que você tá vendo é outra. A sombra é outra, a cor da luz é outra, a intensidade da luz é outra. E isso faz diferença. Isso faz Uhum. muita diferença. É basicamente o exemplo que eu estou dando aqui, disso daqui. Onde está a luz e onde está a sombra vai definir até mesmo se você vai passar um aspecto de mais triste ou de mais feliz. Sim. Ai, o meu batom, por exemplo, meu batom é rosa. Aí ele tá vermelho. Pois é. Então tem uma distorção, né? Ah, e E aí tem um assim, problema, só para acrescentar isso aí que você acabou de falar, que são os filtros. Os filtros agora todo mundo usa filtro. É filtro, ia filtro, filtro. falar que agora. Ah, Porque assim, tem um comentário aqui, a Vivian comentou assim que ela estava lembrando de uma foto que a gente tirou para inspiração. Então, assim, a gente fez várias fotos, a gente fez fotos com câmeras profissionais, com celular, com aplicativo, sem aplicativo. Então a gente foi vendo a mudança que dava, né? O rosto ficava diferente, a cor uhum. ficava muito diferente. Então, assim, a gente não se reconhecia ali naquela foto, né? E São é muitas versões. justamente isso. E aí esses Cadê? filtros vêm para deixar a gente mais bonita, será? Ou para distanciar a gente da gente mesmo? É distanciar a gente da gente mesmo, né? Não é? Cadê as pessoas fazendo perguntas, gente? Eu quero responder pergunta. Tem alguma Pois pergunta aí, é. cara? Na verdade, a gente já foi, eu já, quase todas as perguntas que eu tinha para te fazer, eu já fiz quase todas, até porque também o tempo já está quase, né? Eu Onde que já, você vê o tempo? Eu sou inexperiente nisso aqui, eu não sei qual que é. hoje eu estou vendo aqui no computador que está aqui do lado, na verdade. Aí o que que acontece? Sai sozinho? Não, aí eu encerro ela aqui. Ah, Mas tá. se alguém tiver alguma pergunta para o Brian, porque a gente já tem. Brian, já vai fazer 50 minutos já que a gente está aqui. Sério? Não parece que tem 50 minutos. Pois é. Então, assim, porque na verdade eu tinha muito essa questão de falar sobre a questão da produção de sentido, da produção de memória, nessa questão da identidade, né, que a gente falou muito sobre essa questão da identidade, que passa por essa questão dessa cultura, desse contexto, né, que a fotografia traz essa questão
de lançar esse olhar de uma época, né, de um momento, né? Uhum, Tanto que se a gente pega as fotos lá de antigamente, o cabelo era diferente, as roupas eram diferentes, né? Então tava, uhum. é o registro daquele momento, daquela época, né? Então a gente já falou muito disso aqui hoje também, e a questão de externar a subjetividade, né? Através da foto. Você tinha me falado é, de uma pergunta que era Ah, alguém. tem uma. Ah, Verdade, essa mesmo, essa aí. É porque a questão porque hoje, ela me perguntou o seguinte: qual a importância, então, das fotografias profissionais, né? Por exemplo, nós, psicólogos, precisamos tirar uma foto é, específica, né, para fazer a divulgação? Como que seria, né? Tem uhum. necessidade disso? Qual que é a importância disso? E tem uma outra pergunta para você aqui, tá? Pode Tá. responder essa primeiro. A importância da fotografia profissional passa por um desses últimos coisas que eu falei, que é você tem recurso técnico e, e de experiência, né, de sensibilidade para ver aquela pessoa que está diante de você de uma maneira muito com mais acurácia, né, com mais precisão, com uma sensibilidade diferente, uma sensibilidade realmente profissional. Além da parte que diz respeito só ao conhecimento, a conhecimento técnico, a parte que diz respeito ao humano, tem também o recurso externo a você técnico, que seria a câmera, a luz, a maneira de posicionar esse sujeito que está sendo fotografado diante da luz, diante da câmera, e saber usar isso. Isso faz diferença. E assim, tem uma limitação que é a principal de todas, que é a seguinte: por mais que você pegue um celular e coloque ele no temporizador, é você e uma máquina. É um objeto que você deixa longe de você, que você tem que sair correndo e tirar a foto. Agora, quando tem um outro ser humano fotografando você, ele pode te falar: olha, se você fizer assim com a cabeça, vai ficar perfeito. Aí a pessoa faz assim com a cabeça e ela sabe que está perfeito, entende? E aí você vai direcionando a pessoa de longe. É diferente de você ter simplesmente o recurso da selfie. Mas eu acho que também tem uma questão aí que casa muito com o que você falou lá atrás, no começo, que é o que você quer vender na foto, né? Vai depender a É, comercialização da foto ali, né? O que você quer mostrar. Porque quando a gente quer vender a felicidade, a gente tira foto sorrindo, não é isso? eu vou te falar uma coisa que eu ainda não entendo. Eu não entendo assim, o porquê que as pessoas elas são relutantes nisso. Eu, às vezes, vou em algum lugar, algum barzinho, algum evento com alguém, e aí eu não gosto de sair nas fotos, quase nunca eu saio nas fotos. Então, eu vejo, assim, tipo, 11 pessoas querendo tirar uma foto, eu falo: oh, deixa que eu tiro pra você. Aí a pessoa fala: não, eu vou tirar uma selfie. Ela prefere tirar uma selfie. Ela prefere esticar o braço, a cabeça dela fica maior do que a de todo mundo lá atrás, aí fica todo mundo pequenininho, assim, mal ajeitado, assim, do que deixar um outro tirar foto. Por quê? Eu não sei que apego que as pessoas, é esse que as pessoas têm por selfie. Eu não entendo. Mas as pessoas têm. É retrato desse tempo. E aí uma Mas, consequência disso que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: daqui, assim como hoje a gente pega os álbuns de fotografia dos nossos pais, dos nossos avós, e vê aquele tanto de foto assim, assado, imagina qual vai ser a característica principal das fotografias produzidas nesses últimos 10 anos. Todo mundo selfie. Você tá no restaurante, selfie. Aí vai ser todas as fotografias padronizadas assim, daqui da cintura para cima, mostrando mais ou menos a cabeça, olhando assim. E aí o fundo mesmo, que é o lugar onde você tá, muitas vezes ele não sai na foto, ele desaparece na foto, entende? Nessa lógica da selfie. Então, uhum. assim, eu não entendo. Eu acho que as pessoas deveriam pensar: por quê? Por que eu gosto tanto de selfie? Por que selfie? O que eu ganho na selfie? Por que eu fico repetindo selfie se ela não, que ela passa? O que passa ali na selfie que eu quero continuar reproduzindo? Isso daí é assunto de uma live inteira. Ajuda aí. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Como perder o medo de fotos? Então, gente, tem a questão de ir aos poucos, porque o medo da foto é o medo de você ser visto, né? Observado, julgado, avaliado, criticado, vergonha. Então, assim, esse medo, ele é perdido à medida que você vai adquirindo confiança sobre quem é você. É bom você parar de ficar se comparando com outras pessoas. Se você ainda não está pronto para fazer uma foto, fazer um ensaio e mostrar para todo mundo, vai fazendo e vai vendo você mesmo.
Mostra para alguém que você tem mais intimidade e vai fazendo esse passo a passo. É quase uma, como que chama mesmo? Uma dessensibilização Sistemática. sistemática. É tipo isso. A dessensibilização sistemática, isso mesmo. Isso, É, exatamente. É quase isso. Quase isso. Isso é uma alternativa. é, porque, assim, igual a Kelly falou assim, as fotos despertam vários sentimentos. Sim, né? Sim, Com certeza. Aquela pessoa que vai ter acesso àquela foto ali, ela vai reviver aquele momento. Tanto que no começo da pandemia, uma das coisas que eu falei muito foi, gente, manda foto antiga para as pessoas e puxa conversa. Porque isso rende assunto e vai trazer sentimento positivo. Então, assim, exatamente. né? Mais um Fotos motivo, serve para isso. mais um motivo para tomar cuidado com o que você posta. Porque se você, entre aspas, você torna banal o ato de fotografar, quando você vai lembrar de quê? Isso mesmo, né? O que você quer, então, deixar eternizado aí, né? O momento e as relações. Sim, Tipo assim, para as pessoas pensarem. sim. A Ana perguntou aqui, o que você tem a dizer sobre fotos polêmicas, invasivas, por que as pessoas fazem isso? Isso é muito amplo, porque, tipo assim, fotos polêmicas podem ser muitas coisas. Tem fotógrafos, tipo. Eu esqueci o nome do cara agora. Mas tem, tipo assim, fotos clássicas, tipo aquela clássica da menina em frente ao tanque de guerra. Aquilo é uma foto clássica, é uma foto polêmica, é uma foto impactante. É uma foto maravilhosa, na minha opinião. Eu vi uma entrevista de um fotógrafo no programa do Bial uma vez. Esqueci o nome dele agora. Mas quem quiser me pergunta depois que eu acho e respondo. Ele fotografa guerra, então ele fotografa desastre, ele fotografa cidades destruídas, ele fotografa pessoas mortas ou pessoas morrendo, a violência, a guerra, coisas que são abominadas pela maioria das pessoas. Só que ele faz isso de uma maneira muito bonita, assim. E aí tá uma coisa que parece ruim, mas ela pode passar para a gente uma lição muito importante, que é eu pergunto, o que não é fotografável? O que, dentro do recorte correto, pode não ficar bonito? O que? Eu duvido que tenha alguma coisa que dentro de um recorte perfeito não fique melhor. E quando eu falo melhor aqui, é bom tomar cuidado. É o seguinte, nem tudo que a gente chama de bonito é aquilo que a gente vai ficar ali apreciando para falar, olha que momento bonito, eu estou aqui apreciando essa bela imagem. Não, não é isso. Mas a beleza aqui, pensando numa dimensão maior do significado de beleza, pode ser você refletir de uma maneira mais crítica sobre uma dada situação. Porque, por exemplo, existe a guerra. Existe toda coisa ruim que acontece na guerra. Mas se não existisse fotografia da guerra, o impacto seria diferente de alguém simplesmente te falar que está acontecendo uma guerra lá não sei aonde. Se não tem uma parede, um prédio inteiro ao chão, você não tem a dimensão do que é aquilo. É aquela clássica, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E tem uma que eu, inclusive, eu tenho visto circular aqui, que eu não sei se é no... Não sei, é lá nos Estados Unidos que tá rolando, não sei se é no Mississippi, eu não sei onde é. Em que, por causa das manifestações que estão fazendo recentemente, um prédio inteiro pegou fogo, assim, colocaram fogo num prédio inteiro. E é uma imagem impressionante, é uma imagem impactante. Uma das imagens que eu mais gosto, assim, que é mais impressionante para mim, que virou até capa de CD de uma banda, é de um monge pegando fogo. Ele fez acho que chama autoimolação. Ele botou fogo em si mesmo como forma de protesto. Então é uma imagem assim, do monge pegando fogo. Então assim, uma coisa acontece a história, só contar a história, escrever num livro. Outra coisa é mostrar a imagem para as pessoas. Olha isso aqui. Ele colocou fogo no próprio corpo. E tem ele pegando fogo na paz de espírito lá, tranquilão, assim. Como se ele não estivesse pegando fogo. Então, assim, isso transmite ideia, isso é poético, entende? Eu vi recentemente um vídeo do Figueiredo, que é um psicanalista. Eu esqueci o nome dele também. Eu não tô lembrando o nome de nada, mas tudo isso eu tenho acessível aqui e eu posso mostrar daqui a pouco. Sobre as formas de se falar, as possíveis escutas psicanalíticas. E isso estou falando aqui da fotografia, claro, porque é a minha área,
Mas isso vale para música, isso vale para poesia, isso vale para todas as outras formas, as manifestações artísticas de expressão. Brian, então, nosso tempo está Esgotou. encerrando, né? E, assim, é, te agradeço muito. Se você quiser deixar algum Obrigado. recado, a gente tem 2 minutinhos ainda. Também agradeço o convite, agradeço a insistência. Eu fico levemente ansioso para por estar me expondo, mas faz parte da lição passada, digamos assim, da lição que é passada aqui. E é isso. E eu espero que as pessoas pensem mais tanto nas referências que elas carregam no Instagram delas o tempo todo e do que elas vão fazer com a própria imagem ao divulgar isso por aí. Qualquer Sim, coisa também pode chamar a gente aí no, com certeza. no, Não, e no... agora você já fez a primeira, a gente marca uma próxima. Ah! Né? Então, assim, eu Ah, queria tá. agradecer muito por você ter vindo aqui, até porque como a gente está nessa questão toda muito mais rápido, né? A velocidade das coisas, as coisas acontecem numa velocidade muito maior. Então as pessoas postam depois que elas pensam. Antes elas pensavam e depois postavam, né? Hoje não, elas postam depois que elas vão ver o que aconteceu. E muitas vezes elas não dão conta de lidar com a crítica que acontece a partir daquilo ali, né? Uhum, Então, pensar sobre isso antes é muito importante, né? uhum. Então, assim, muito obrigada a todo mundo que participou aqui, Também passou por agradeço. aqui, né? Vi muitas E carinhas aí, aqui. isso mesmo. Nossa, tinha gente que eu nem tinha visto assim, há muito tempo e apareceu aqui. Agradeço muito. Quem sabe a gente agora você já fez a primeira, vai para a próxima e a gente É, né? vai Dá a mão conversando também. sobre isso, porque assim, tudo que você começou a falar aqui dá pano para assim, ó, muita conversa, Dá. né? Então, assim, Também agradeço fica todo com um mundo. gostinho de quero mais aí. Também. Foi um prazer. O prazer foi meu, com certeza. Foi muito, muito bem, assim, muito bem pensado, tá? Muito Tá bom. obrigada. Beijão. Então, até a Beijão. próxima. Gente, obrigada. Boa noite para vocês, então.